E aí, minha gente, tudo certo? Então viva! Pessoal, estamos começando o nosso curso de Física para o vestibular seriado da UPE, segunda fase, o SSA 2. Essa é a primeira aula, a ficha de exercício está aí na descrição do vídeo. Você baixa o arquivo em PDF, mas vai uma dica: só comece a fazer os exercícios de cada ficha quando colocar em dia a aula teórica, ok? Você estuda a aula teórica e depois manda ver nos exercícios. Não se preocupe, se não conseguir resolver algum exercício, não se aperreie, porque vem uma aula com a resolução das questões das fichas, certo? Muito bem. Outra coisa, muito importante. Já está inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva. Ative as notificações, porque quando eu postar a aula da semana, você recebe imediatamente e pode se organizar para estudar. Se gostar da aula, deixe o seu like. Isso fortalece o nosso canal, a gente agradece, tá bom? Então vamos começar a nossa primeira aula. Vamos juntos. Vestibular seriado da UPE, segunda fase. Vamos lá, estudantes da segunda série do ensino médio. Conte comigo, estamos juntos. Vamos lá para a nossa lousa digital. Vou caprichar nas aulas. Vamos para a nossa primeira. Vamos lá, para a lousa. Excelente, pessoal. Tá aí a nossa lousa digital. Termometria. Termometria, o primeiro capítulo da termologia. Termologia é a parte da física que estuda os fenômenos térmicos e o calor. A termometria é o primeiro capítulo da termologia. A termometria, esse sufixo metria quer dizer medida. Então, nesse capítulo, nós vamos aprender a medir a temperatura. Termometria é a medida da temperatura. Tá, mas espera aí. Se eu vou medir temperatura, eu acho que é muito justo, antes de mais nada, eu tenho que saber o que é temperatura. Eu preciso conceituar a temperatura. Porém, antes do conceito de temperatura aparecer, eu queria bater um papo contigo. Preste atenção, tá? É muito comum em provas um conflito que existe entre o conhecimento científico e o senso comum. Isso é muito comum em vários assuntos de física e em termologia pode acontecer. Preste atenção, vou explicar devagar. No dia a dia, é muito comum você falar assim: olha, é mais quente o corpo A do que o corpo B. Você usar a expressão mais quente, mais frio. Concorda comigo? Pois é, então isso, veja, são expressões usadas no senso comum. Porém, elas não vão funcionar para o conhecimento científico. Você vai dizer, mas por que eu não posso dizer mais quente, mais frio cientificamente? Te explico. Você vai entender tudo, respira que vai dar tudo certo, tá bom? Primeiro, você sabe a diferença entre ser objetivo e subjetivo? Calma que vai dar tudo certo. Não é uma aula de português não, mas vai dar tudo certo, tá? Devagarzinho. Vou te dar um exemplo. Qual a cor da minha camisa? É uma pergunta objetiva. É uma pergunta objetiva. A cor da minha camisa é cinza. Mas por que uma pergunta objetiva? Porque diz respeito ao objeto. O que diz respeito ao objeto é objetivo. A camisa é na cor cinza, ponto final. Agora veja, o que é ser subjetivo? Aí já está vinculado ao sujeito. Vem uma segunda pergunta: é bonita a minha camisa? Aí veja, deixou de ser algo do objeto e passa a ser algo do sujeito. Você vai dizer sim, o outro vai dizer gostei mais ou menos. Não. Veja que são discussões muito importantes. A partir do momento que você usa expressões mais quente, mais frio, tá quente, tá frio, você tem, escute, situações que são subjetivas, dizem respeito ao sujeito. Mas por que você diz isso? Muito simples. Você acha sinceramente que o café quente que o seu avô toma tem a mesma sensação térmica para você? Aquele café quente que você toma falando, nossa, voinho, vovô, como é que você consegue tomar um café tão quente? E para ele está tomando ali com a maior naturalidade. Veja que veja, nós estamos falando do café que saiu da mesma garrafa térmica, mas para dois sujeitos diferentes, opiniões diferentes. Veja que nós não podemos, de forma científica,
contar com discussões que são subjetivas. Nós precisamos criar uma discussão que diz respeito ao café, ao objeto. E para isso, veja, vai independer do sujeito. E o que é que vai ser importante então? Você olhar para o objeto e aí sim deixar de lado mais quente, mais frio, tá quente, tá frio, e escute, mensurar a sua temperatura. Aí sim, a temperatura estará vinculada ao objeto e não ao sujeito. Gente, quando você tem uma discussão subjetiva, veja, vamos respirar devagarzinho que vai dar tudo certo. Olha, você não pode vincular ao sujeito, quer ver? Eu já te provei que para pessoas diferentes, você tem para o mesmo objeto sensações térmicas diferentes. Um vai dizer tá quente, outro vai dizer nem tanto. Agora pode ser para você, para o mesmo sujeito. Para o mesmo sujeito, aquela experiência super clássica, famosa, clichê de todo livro de física no capítulo de termologia. Você pega, escute, uma bacia, coloca sobre uma mesa, essa bacia tem água gelada, vai ser onde você vai mergulhar sua mão esquerda. Numa segunda bacia tem água quente, não suficiente para você se queimar, claro que não. Você vai colocar sua mão direita. E numa terceira bacia você tem água a temperatura ambiente. Então veja, a mão esquerda está mergulhada numa bacia contendo água gelada, a mão direita mergulhada numa bacia contendo água quente. Você espera um pouco e depois simultaneamente mergulha as mãos na bacia que tem água a temperatura ambiente. Você concorda que é o mesmo objeto, a água a temperatura ambiente, mas as sensações térmicas vão ser diferentes, dependendo então da condição anterior de cada sujeito. E olha que é só você, é o mesmo observador. Você vai ter que sensação térmica? Para a mão que estava em contato com a água gelada, aquela água a temperatura ambiente está quente, é a sensação que você vai ter. Já a mão que estava em contato com a bacia com água quente, a sensação que vai encontrar ao mergulhar essa mão na água que está a temperatura ambiente é que a água está fria. E eu estou falando do mesmo objeto. Está convencido que você não pode usar cientificamente, então, conceitos que são subjetivos, porque você passa a ter, olha só, respostas diferentes para o mesmo objeto. Por isso, deixe de lado quente e frio e vamos mensurar o que é do objeto. E o que é do objeto? A sua temperatura. E é aí que eu saio aqui de cena, você vai focar na lousa e nós vamos fazer uma definição. Eu vou definir a temperatura e vai ficar claro para você que estamos falando de uma característica do objeto e não do sujeito. Combinado? A temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. Aqui em cima, medida do grau de agitação das partículas do corpo que você quer indicar a temperatura. A medida do grau de agitação de suas partículas. Observe que aí você sai daquela história de tá quente, tá frio, que são discussões subjetivas vinculadas ao sujeito e cai, veja, em algo que é do objeto. Então a temperatura como a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Entendeu? Não é um conceito super simples. Se a termometria é a parte da termologia que vai indicar, vai medir a temperatura, é muito justo que a primeira discussão seja o conceito de temperatura. Mas eu fui além. Além de criar esse conceito contigo, eu também te mostrei a importância de usá-lo nesse conflito entre o conhecimento científico e o senso comum. Tranquilo, respira. Muito bem. Posso seguir? Palavra equilíbrio significa o que para você? Te lembra o que a palavra equilíbrio? Estou aqui em cima ainda. Vai. Quando algo está equilibrado, o que é que quer dizer? Que está igual. Então, é fundamental para esse capítulo de termometria você entender esse conceito que é super simples. O equilíbrio térmico. Vou sair de cena para você focar na luz um pouco, tá? Muito bem, às vezes eu posso dispersar a sua atenção, tem que ter esse equilíbrio. Pessoal,
um corpo estará em equilíbrio térmico com outro, um corpo A estará em equilíbrio térmico com o corpo B, se esses corpos tiverem a mesma temperatura. O equilíbrio térmico é garantia de igualdade de temperaturas. Dois ou mais corpos estarão em equilíbrio térmico quando apresentarem a mesma temperatura. Só isso, nada mais fora isso. Não posso garantir mais nada. A está em equilíbrio térmico com B. Garante o quê? Mesmo estado físico? Não. Mesmo material? Não. Garante o quê? Igualdade de temperaturas. Pois é. Então, vai. Temperatura, medida do grau de agitação das partículas de um corpo. E quando um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B, o que é que garante? Que A e B assumem a mesma temperatura, se preferir que as temperaturas de A e B são iguais. Combinado? Muito bem. E daí surge, pessoal, uma lei. É uma lei meio esquisita que quando você entender, você vai dizer, caramba, nem parece uma lei da física. E aí ela ganha uma expressão que se chama lei zero da termodinâmica, ou anti-lei da termodinâmica. O nome é pomposo, mas é muito simples, é muito óbvia, lógica essa lei. Que é assim, veja se não é fato. Primeiro você foca aqui comigo, tá? Depois eu saio de cena e vai aparecer o conceito na lousa. Tá bom? Para a gente focar o que é importante por vez. A gente vai entrando nesse acordo, você vai se acostumando com a didática da aula. Eu penso muito sobre em como me comportar aqui, porque você está aí assistindo essa aula de frente para um monitor, de frente para uma tela de um tablet, não sei nem a hora que você está assistindo essa aula, então eu tenho que pensar muito em você quando eu organizo a aula, tá bom? E eu penso, tá bom? Muito bem. Então veja, escute. Se eu tenho dois corpos A e B e digo que as temperaturas de A e B são iguais, e se a temperatura de B for igual a de C, de um outro corpo, de um terceiro, o que é que você pensa? Ó, se a temperatura de A é igual a de B e a temperatura de B é igual a de C, qual é a garantia? Necessariamente as temperaturas de A e C também são iguais, concorda? Se preferir, se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e um corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, necessariamente os corpos A e C estão em equilíbrio térmico entre si, concorda? Se preferir, se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, necessariamente estão em equilíbrio térmico entre si. Quando eu digo que dois corpos têm a mesma temperatura, têm temperaturas iguais de um terceiro, fatalmente esses corpos entre si também têm temperaturas iguais. Você fala que coisa óbvia, pois é, mas isso vai receber esse nome, lei zero da termodinâmica, se preferir, anti-lei da termodinâmica. Vamos focar na lousa? O que é a lei zero da termodinâmica? Vamos lá. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, um corpo B também está em equilíbrio térmico com o corpo C, os corpos A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Veja se não era isso que nós falávamos, pessoal. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, se um corpo B também está em equilíbrio térmico com o corpo C, necessariamente A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Muito simples. Isso representa a lei zero da termodinâmica ou anti-lei da termodinâmica. O que você me diz dos três tópicos dessa página? Tranquilidade? Temperatura. Primeiro, entendeu a necessidade de criar um conceito que é objetivo? Quente e frio não serve? Perfeito. Então, temperatura, medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Equilíbrio térmico, igualdade de temperaturas. Lei zero da termodinâmica. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, também estão em equilíbrio térmico entre si. Fechado esses três tópicos. Tranquilo, balança a cabeça assim. Tá entendendo? Ótimo, fico feliz. Muito bem. Posso seguir então? Muito bem. Então foco aqui na lousa. Vamos seguir. Termômetro. Eita, pessoal, os sufixos ômetro e ímetro, eles indicam medidores. Quer brincar um pouco sobre isso? Amperímetro, medidor de corrente elétrica. Voltímetro, medidor de tensão elétrica. Velocímetro, medidor de velocidade. Pois é, pois é. Hidrômetro, com D, hidrômetro, medidor de consumo de água. Higrômetro, com G, umidade relativa. Barômetro, medidor de pressão atmosférica. Pressão atmosférica, barômetro.
Então tá claro para você que esses sufixos ímetro e ômetro, eles indicam medidores. Então tá mais do que na cara que o termômetro vai ser o instrumento capaz de indicar a temperatura de um corpo. É um medidor de temperatura. É um instrumento, um aparelho, se preferir, que indica a temperatura de um corpo. Pois é. Quando você pensa em termômetro, é muito comum você pensar no termômetro clínico, que é o termômetro que a gente usa para saber se está com febre ou não, concorda? Mas olha, isso vai além do termômetro clínico. Você não vai medir temperaturas altíssimas com termômetro clínico. Então tem vários tipos de termômetros, mas eu queria te falar uma coisa muito importante. Todos os termômetros possuem duas características em comum e eu vou te explicar com muito cuidado essas características. São fáceis de entender. Você tem que sempre pensar positivo também. Isso ajuda muito. Tem que deixar qualquer ideia anterior sobre aprendizado de física de lado, qualquer trauma que você tenha, e pensar que você vai aprender. Eu estou te explicando com muito cuidado e que vai dar tudo certo. Pense assim, tá? Não vem com má vontade, pessimismo, traumatizado porque acha que física é difícil. Tira essas ideias da sua cabeça. Você vai aprender sim. Combinado? Muito bem. Então, eu quero te dizer que todo termômetro ele manifesta duas características que nós chamamos de substância termométrica, um nome aparentemente é sofisticado, mas você vai ver que é algo muito simples, e grandeza termométrica. Todo termômetro tem uma substância termométrica e uma grandeza termométrica, e eu vou explicar cada uma com muito cuidado para você. O que é a substância termométrica? É uma substância que vai, em função de entrar em equilíbrio térmico com o corpo que você quer medir a temperatura, essa substância termométrica vai sofrer mudança em uma de suas grandezas físicas. Então, essa é a substância termométrica. Por exemplo, num termômetro clínico que era muito usado, o mercúrio não aquele de passar no dodói, mas aquela substância altamente densa, tóxica, por isso que muitos termômetros clínicos causaram problemas por aí, quebrava e causava problema. Tanto que os mais modernos nem usam mais o mercúrio. Então, o mercúrio é uma substância altamente perigosa, tá? Mas veja, muitos termômetros clínicos já sim tivemos, tenho certeza que você já deve ter usado algum termômetro clínico em que a substância termométrica era o mercúrio. A substância que vai entrar em equilíbrio térmico com o corpo que você quer medir a temperatura e, em função disso, vai sofrer mudança em uma de suas propriedades físicas. E essa propriedade física que muda é a grandeza termométrica. Então, no caso do termômetro clínico, o que muda é a altura da coluna de mercúrio. Quem é a substância termométrica? O mercúrio. E quem é a grandeza termométrica? A altura da coluna. Que tal? Foco na lousa, devagarzinho e respira. A substância termométrica é aquela em que pelo menos uma de suas propriedades físicas, comprimento, volume, pressão, entre outras, varia de forma mensurável, que você possa medir com a temperatura. Então tem a substância termométrica. Agora, a grandeza termométrica é a tal propriedade física que você falou lá na substância termométrica. A grandeza termométrica é a propriedade física da substância termométrica que varia de forma mensurável com a temperatura e que é usada para medi-la. Você fala, que confusão, não, respira. Vai dar tudo certo. Veja, pega o termômetro clínico que você mata a charada. Substância termométrica, mercúrio. A substância que entrou em equilíbrio térmico e sofreu mudança em uma de suas propriedades físicas, mercúrio. E a grandeza termométrica, altura da coluna de mercúrio. Nesse caso, você usa a altura para fazer uma comparação com a temperatura. É isso. Os termômetros, então, se fundamentam na substância termométrica e na grandeza termométrica, nada demais. Concorda? Muito bem. Então, calma. Vamos organizar nossas ideias. Entende a necessidade de usar a temperatura e não essa história de quente e frio. Entendeu bem que a temperatura vai ser objetivo e quente e frio são ideias subjetivas. Ótimo, muito bem. Já começou então com o pé direito. Conseguiu definir temperatura? Medida do grau de agitação das partículas. Perfeito. Agora, equilíbrio térmico, igualdade de temperaturas. Lei zero da termodinâmica. Dois corpos em equilíbrio térmico com o terceiro estão em equilíbrio térmico entre si. Perfeito. Termômetro.
aparelho, instrumento, dispositivo usado para medir a temperatura. O termômetro, ele tem a substância termométrica e a grandeza termométrica. A substância termométrica é a substância que, ao entrar em equilíbrio térmico com o corpo que você quer medir a temperatura, sofrerá mudança em uma de suas propriedades físicas. E a propriedade física da substância termométrica que muda com a variação de temperatura é a grandeza termométrica. É a grandeza termométrica que você relaciona com a temperatura. E aí eu fico maior aqui. Se comprova experimentalmente, você tem que prestar atenção agora, é que a relação entre a grandeza termométrica e a temperatura é uma função do primeiro grau não linear. De novo, você fala, ih, matemática. Não, calma, calma. Eu tenho que falar a verdade para você. O que se comprova experimentalmente é que a relação entre a grandeza termométrica e a temperatura é uma função do primeiro grau não linear. Isso quer dizer o seguinte, preste atenção. Você se lembra da matemática básica, que uma função não linear tem como gráfico uma reta inclinada, porém não passando pela origem? Para você caracterizar essa reta, você precisa de 2 pontos. Quando é linear, um ponto já é a origem. O outro ponto resolve. Mas quando é não linear, você precisa, para caracterizar essa reta, de 2 pontos. Isso é uma informação que você precisa de matemática básica. Calma aí, tá? Então lá vai. Pessoal, eu vou criar uma relação entre a temperatura e a grandeza termométrica, certo? E para isso, então, eu vou precisar construir uma escala termométrica. E aí tá claro para você que como essa relação é uma função do primeiro grau não linear, essa escala termométrica se fundamenta nessa mesma matemática. Isso quer dizer que para criar uma escala, eu vou precisar de 2 pontos fixos. É isso. Quantas escalas eu preciso conhecer? Calma aí, respira. Você precisa conhecer a escala mais usada nos países de língua latina, que é o nosso caso, Celsius. A escala mais usada nos países de língua inglesa, Fahrenheit. A escala científica, a escala do Sistema Internacional, Kelvin. E uma escala arbitrária. Arbitrária? Sim, sim. Arbitrária porque a própria questão vai te dizer quais são os pontos fixos. Se você consegue tratar a escala Celsius, mais usada nos países de língua latina, a escala Fahrenheit, mais usada nos países de língua inglesa, consegue fazer a relação entre elas com propriedades sem decorebas, a escala Kelvin, que é a escala científica, a escala do sistema, unidade de temperatura no sistema internacional, muito importante, principalmente no estudo da termodinâmica. E se uma questão inventar uma escala qualquer, que aqui eu estou classificando como arbitrária, se você dominar isso, você domina a termometria. Que tal? Topa? Então vamos lá. Eu vou deixar só a lousa agora e vou falar de tudo isso de novo para você, certo? Vou falar de tudo isso. Vê lá. Escalas termométricas. O que é que eu preciso para criar uma escala termométrica? Eu preciso de 2 pontos fixos. Esses pontos fixos, para que essas escalas possam ser repetidas, para que você possa calibrar com precisão um termômetro, aqui, esses pontos fixos você vai usar uma substância de fácil aquisição, uma substância abundante. Que substância é essa? Água. Além disso, você... Bom, aí eu vou com mais calma. Você sabia que uma substância pura, quando muda de estado físico, sua temperatura permanece constante? Então, se a água está mudando de estado físico, eu tenho ali uma temperatura muito bem definida. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar a água para definir os pontos fixos das escalas e vou usar a temperatura de mudança de estado. Só que as mudanças de estado, essas temperaturas de mudanças de estado, elas dependem da pressão em que a substância está submetida. E aí, para ficar bem amarrado, eu vou usar uma pressão classificada como normal, que é a pressão exercida pela atmosfera ao nível do mar. Quer organizar de novo as ideias? Respira. Eu preciso de 2 pontos fixos. Por quê? Porque a relação entre a temperatura e a grandeza termométrica é uma função do primeiro grau não linear. Eu preciso de 2 pontos fixos. Vou usar água. Mas por quê? Porque é uma substância abundante.
e vou usar água mudando de estado físico, porque a temperatura permanece constante. Porém, essa temperatura de mudança de estado está vinculada à pressão. Mas aí eu uso a pressão classificada como normal, que é a pressão atmosférica ao nível do mar. Então vai ser isso. Os pontos fixos eu vou usar a água passando de sólido para líquido, que é a fusão, em pressão normal, e vou chamar isso de ponto do gelo, e a água passando de líquido para vapor, que é a vaporização, mais especificamente a ebulição, certo? Lembre-se, em pressão normal, e vou chamar de ponto do vapor. Vai, foco na lousa, foco na lousa. Estamos estudando o assunto, tá? Eu criei uma aula para você aqui estudar junto comigo, certo? Primeiro ponto fixo, ponto do gelo. O que é que seria? Fusão do gelo sob pressão normal, que é a pressão de 1 atmosfera. O segundo ponto fixo, ponto do vapor, ebulição da água sob pressão normal de 1 atmosfera. Viu que você está estudando? Não é suficiente, você vai ter que estudar sozinho depois. Mas a aula foi criada para, se você estiver acompanhando, você está estudando o assunto junto comigo. Respeitando o fato que você está olhando aí para uma tela. Eu tenho que caprichar. Então, a escala termométrica ela precisa de 2 pontos fixos, eu uso água, por quê? Porque eu vou precisar calibrar os termômetros. Se eu usar uma substância que não é muito abundante, eu vou ter dificuldade de calibrar o termômetro. Eu uso os 2 pontos fixos porque você já sabe da relação entre a grandeza termométrica e a temperatura, que é uma função do primeiro grau não linear, exigindo os 2 pontos fixos. E vou usar as mudanças de estado porque uma substância pura, quando muda de estado físico, sua temperatura permanece constante. Agora, essa temperatura está vinculada à pressão, por isso que eu escolhi uma pressão, a pressão atmosférica ao nível do mar, a pressão classificada como normal, a pressão de 1 atmosfera. Então, primeiro ponto fixo, ponto do gelo. Que é isso? Fusão do gelo, água mudando de sólido para líquido, em pressão de 1 atmosfera. Segundo ponto fixo, ponto do vapor. Água passando de líquido para vapor é a ebulição em pressão de 1 atmosfera. Fechou? E agora? Agora você pode criar quantas escalas você quiser. Basta você estimar para cada um desses pontos fixos um valor de temperatura para sua escala. Ah, eu posso inventar? Pode, pode. Só que já tem escalas que estão consagradas. Então vamos conhecê-las. De novo, quais são? Celsius, Fahrenheit, Kelvin, e depois conversar sobre essa história de você arbitrar. Você, na verdade, quem vai fazer isso? A própria questão, tá bom? Muito bem, então vamos juntos. Vamos primeiro conhecer as escalas mais usadas nos países de língua latina e inglesa e criar relação entre elas. Foco na lousa, foco na lousa. Vai ser fácil. Celsius, escala Celsius. Pontos fixos. Ponto do gelo, 0 graus Celsius. Ponto do vapor, 100 graus Celsius. Detalhe, maiorzão aqui. Toda escala que tem entre os pontos fixos 100 unidades de medida vai ser classificada como centígrada ou centesimal. Então a escala Celsius é centígrada, a escala Celsius é centesimal. Por quê? Porque, veja, entre os pontos fixos eu tenho 100 indicações. Então quando eu digo 20 graus Celsius, eu posso dizer 20 graus centígrados? Pode. Agora, cuidado, porque a escala Celsius é centígrada, mas nem toda escala centígrada é Celsius. Fechado? Muito bem. E a outra escala? Deixa eu sair da frente aqui, tá? Foco na lousa. A outra escala é a mais usada nos países de língua inglesa, é a escala Fahrenheit, que vai ter para o ponto do gelo o valor de 32 graus Fahrenheit e para o ponto do vapor 212 graus Fahrenheit. Pergunto, maiorzão aqui, fica na frente só um pouquinho. É centígrada? Não é centígrada. Por quê? Deixa eu sair da frente, mas estou aqui em cima. Não é centígrada por quê? Porque entre os pontos fixos eu tenho, vamos fazer a conta devagar, 212 menos 32, 180, não dá 100, então a escala Fahrenheit não é centígrada. Combinado? Muito bem. E agora? Agora vamos criar a relação entre essas escalas. Wendel, mas eu já decorei uma regra para mudar de uma para outra. Isso pode ser um problema para você. Pode, estou sendo sincero. Quando você decora uma regra para mudar de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, você fica refém de uma questão exclusivamente nesse perfil. E se não for? E se for de Celsius para uma escala arbitrária?
de Fahrenheit para uma escala arbitrária. E se for de Celsius para Celsius? Como assim? Se tiver um termômetro com defeito em Celsius e o cara te perguntar qual é a temperatura correta que esse termômetro pode indicar. Veja que de nada vai servir essa decoreba entre Celsius e Fahrenheit. Estou sendo sincero com você, não compensa. Veja, não dá certo, você vai ficar refém de uma situação muito particularizada. É muito melhor você acompanhar o raciocínio que eu vou desenvolver aqui, porque esse raciocínio vai ser válido para a relação entre quaisquer escalas. Combinado? Tá, vou sair da frente, vamos lá. Tá aí, um termômetro à esquerda graduado em Celsius, o termômetro da direita graduado em Fahrenheit. E o que é que eu tenho? Vamos relembrar. Como é que é? Para 0 graus Celsius, o correspondente é 32 graus Fahrenheit. Para 100 graus Celsius, vai, 212 graus Fahrenheit. O que é que eu quero? É claro que, escute isso, tá? Se eu colocar esses termômetros em equilíbrio térmico com o mesmo corpo, imagine então, só para facilitar, que é um termômetro de mercúrio, então a altura da coluna de mercúrio seria igual, mas ele indicaria, cada termômetro teria um valor diferente. Eu quero encontrar a relação entre eles, é isso, certo? Vamos fazer essa demonstração juntos? Não é difícil não, porque o importante é você entender esse mecanismo. Vamos que vai dar certo, tá? Olha só, veja, escuta, peraí, deixa eu pegar minha caneta aqui. Essa medida aqui, o comprimento, tá? Escute, esse comprimento e a diferença de temperatura. O comprimento, que pode ser aqui em centímetro, em milímetro, e a diferença de temperatura que está em Celsius. Calma. Aqui, de novo, o comprimento que é igual. O comprimento que é igual. Mas veja, a diferença de temperatura está vinculada à escala. Mas aí é que está. Escute, preste atenção agora. Existe uma proporção que se mantém entre essas diferenças de temperatura e o comprimento. Então, o que é que eu vou fazer? Quero que você preste atenção agora. Quanto é essa medida aqui? É temperatura em Celsius menos 0, concorda? Muito bem. E essa medida aqui, depois eu anoto, é temperatura em Fahrenheit menos 32. Calma. Agora, essa outra aqui. Espera aí que eu exagerei, né? Essa outra medida aqui, até o 0, é 100 menos 0, não é? E essa aqui é 212 menos 32. O que é que eu estou te falando? Que como as medidas de comprimento são iguais para os dois termômetros, veja, essas diferenças entre essas temperaturas que estão vinculadas se mantêm na mesma proporção. Então, olha o que eu vou fazer. Respira, que isso aqui você vai usar para qualquer relação entre as escalas. Eu vou fazer aqui, olha essa altura. Temperatura em Celsius menos 0. Está para 100 menos 0. Agora eu posso manter a proporção com Fahrenheit, vai. Mantém a proporção. Você fez temperatura em Celsius menos 0, veja, vinculado a essa altura aqui, sobre 100 menos 0, vinculado à altura maior. Mantém a proporção com Fahrenheit. Bora, coragem. Temperatura em Fahrenheit menos 32. Eu estou usando temperatura, letra grega θ, é muito comum usar. Se você quiser usar T, pode ficar à vontade, tá? E agora, para fechar, 212 menos 32. 212 menos 32. Antes de eu terminar, aqui em cima. Gente, se eu tivesse relacionando outras escalas, poderiam ser duas escalas arbitrárias, x e y. Os pontos fixos seriam diferentes, mas o mecanismo que eu estou usando seria o mesmo. Eu manteria essa mesma matemática. Por isso que é importante você entendê-la, porque assim você deixa de ficar refém do resultado que vai surgir aí. Porque vai surgir um resultado que vai servir exclusivamente para você fazer a relação entre Celsius e Fahrenheit. Eu não estou dizendo que não pode ser útil. Pode, mas veja, quem garante que vai ser necessariamente uma questão assim? Já esse mecanismo que eu usei, que você viu que não foi difícil, vai valer para a relação entre quaisquer escalas. Respira, vamos seguir, vamos seguir. Aqui, no numerador, temperatura em Celsius, menos 0, fica a temperatura indicada em Celsius, 100 menos 0 fica 100. Do outro lado, temperatura em Fahrenheit, menos 32, 212 menos 32, 180, certo? Vou dividir aqui por 10 e depois dividir por 2 de novo. Pode? Vou dividir por 2 aqui, dá 5. Vou dividir por 2 aqui, dá 9. E aí você deve ficar com uma equação que eu tenho certeza que é conhecida de muitos de vocês. Temperatura em Celsius sobre 5
é a correspondente indicação em Fahrenheit, menos 32/9. Tá aqui. Calma. Aqui em cima. Pessoal, é muito sério. Vou falar até com um cara bravo para você, tá? É muito sério. Decorar isso aí, ou até mesmo criar, para essa mesma fórmula, um tipo de rotina. Multiplica por isso, divide por aquilo, subtrai não sei quanto. É muito perigoso. Porque você fica torcendo para a questão ser exclusivamente entre Celsius e Fahrenheit. Você viu a seriedade, a responsabilidade que nós devemos ter nesse momento? Não adianta. E se não for? Por isso é o seguinte, é importante essa equação porque ela te dá o caminho para você criar a relação entre duas escalas quaisquer. O caminho se repete, eu vou te mostrar numa página em branco daqui a pouco, calma. Mas veja que essa relação só serve para você encontrar a temperatura em Celsius se conhecida em Fahrenheit e vice-versa. Não estou dizendo que é inútil. Por exemplo, vamos lá, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo clichê, tá? Que é muito famoso, que facilita a conta aqui. Se a temperatura indicada em Celsius for de 20 graus Celsius, quanto vai ser a indicação em Fahrenheit? Vamos fazer essa conta juntos aqui? Ó, vê lá. Vai ficar, vem aqui rapidinho, é só um exemplo, tá? 20/5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32/9. 20 por 5 dá 4. Temperatura em Fahrenheit menos 32/9 é igual a 4. O 9 passa multiplicando. Temperatura em Fahrenheit menos 32 é 9 vezes 4, 36. Temperatura em Fahrenheit menos 32 para o outro lado, 32 mais 36, 68 graus Fahrenheit. Certo? Tá. Aqui, vou ficar maior. Tá. Beleza. Ok. Isso aí você de repente podia ter até memorizado. 20 graus Celsius, 68 graus Fahrenheit. Certo? Funciona. Mas deixa eu te falar uma coisa. E se não for entre Celsius e Fahrenheit? Você acha que essa equação do jeito que está aí serve para alguma coisa? Nada, serve para nada. Mas é a ideia que você desenvolveu, o mecanismo que você desenvolveu. Vamos fazer uma experiência. Volta para a lousa. Vamos fazer uma experiência, uma página em branco aqui, um rascunho. E se eu criar uma relação da escala Celsius com uma escala X qualquer, onde para Celsius você já conhece os pontos fixos, 0 e 100, mas o cara aqui vai arbitrar os pontos fixos. Ele vai dizer, olha, o primeiro ponto fixo para a escala X é 20 e o segundo ponto fixo é 60. E agora, você acha sinceramente, aqui, olho no olho, que aquela fórmula vai servir de alguma coisa? Você acha sinceramente que aquele mecanismo que de repente alguém te ensinou, uma decoreba, como se você estivesse sendo adestrado, vai servir de alguma coisa? Não. Mas e o raciocínio que você desenvolveu para chegar lá? Veja se ele se repete. Vamos ver, vamos juntos. Vamos lá. Aqui a temperatura indicada em Celsius e, claro, a correspondente indicada em X. Veja que essa medida quem é? Temperatura em Celsius menos 0. Como você fez lá? Sobre essa, 100 menos 0. E aqui, temperatura em X menos 20. Não foi o que você fez lá? Olha o mecanismo se repetindo. 60 menos 20. Temperatura em Celsius sobre 100. Temperatura em X menos 20 sobre 40. Posso dividir por 10. Posso dividir depois por 2. Aqui dá 5, aqui dá 2. E acabo de criar uma relação diferente. Temperatura em Celsius sobre 5. Temperatura em X menos 20 sobre 2. Observe que quantas possibilidades eu posso criar dependendo dos pontos fixos que eu posso arbitrar. Infinitas. Quero te convencer da seriedade e da responsabilidade desse momento. Você não ficar refém dessa decoreba. Mas, Wendel, é muito comum aparecer Celsius Fahrenheit? Não vou mentir, Mas que tal você, ao invés de usar a fórmula pronta, no exercício você treinar o caminho que te leva a ela? Porque aí você treina algo que te dá independência. Fechado? Muito bem, então calma aí. O que é que ficou? Ficou organizado aqui, volto para aquela página, que é verdade. Você pode ter uma relação entre duas escalas. Eu te dei um exemplo de uma temperatura indicada em Celsius e, é claro, a mesma temperatura, porém indicada em
Fahrenheit, certo? Aqui foi para te mostrar que não pode ficar refém de uma decoreba, porque se ele arbitrar, aquela história que eu te falei da escala arbitrária, ele pode arbitrar entre Celsius e uma escala qualquer, entre Celsius e Fahrenheit, entre Fahrenheit e uma escala qualquer, ele pode criar uma relação entre duas escalas arbitrárias e o mecanismo aqui em cima, e o mecanismo que você aprendeu continua valendo, mas a decoreba não, certo? Agora respira, porque tem uma outra discussão que é perigosa. Não confunda temperatura com variação de temperatura. Quando eu te digo que a temperatura de um ambiente é de 20 graus Celsius, você viu que, fazendo uma conta simples, chegou a 68 graus Fahrenheit. Mas se eu te falo que a temperatura subiu de 20 graus Celsius, aí eu posso te garantir que ela não subiu de... Desculpe, que ela subiu de 20 graus Celsius, estava certo. Ela não subiu de 68 graus Fahrenheit, é diferente. Como é que é? Temperatura e variação de temperatura se relacionam por ideias diferentes, mais fáceis. E eu vou te convencer como. Olha para a lousa que vai dar tudo certo, tá? Os termômetros graduados em Celsius e Fahrenheit, os pontos fixos, calma aí, desculpe, aqui, as variações de temperatura em um e outro e os pontos fixos, certo? Muito bem, o que é que eu quero? Aqui eu tenho, escuta, para a escala Fahrenheit eu tenho 100 unidades. Para a escala... Desculpe, estou viajando, né? Respira, eu que tenho que respirar agora. Para a escala Celsius, estou empolgado. 100 unidades. Para a escala Fahrenheit, 180, certo? Muito bem. E aqui eu tenho uma variação de Celsius, não é mais temperatura, é variação de temperatura e o correspondente em Fahrenheit. Só que aquela ideia de manter a proporção continua valendo, ó. Essa medida aqui, para Celsius não é variação de temperatura em Celsius, não está para 100? Variação de temperatura em Celsius está para 100. E agora, a variação de temperatura em Fahrenheit está para 180. Veja que mudou. Eu divido por 10, depois divido por... Opa, peraí que eu me empolguei. Divido por 2, fica 9, fica 5. E aí ficamos assim, ó. A variação de temperatura em Celsius sobre 5 é a correspondente variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Eita, qual é a diferença? Te explico. Olha só. Você lembra que a temperatura de 20 graus Celsius, pela conta que nós fizemos agora há pouco, correspondia a uma temperatura de 68 graus Fahrenheit? Beleza, temperatura, certo? Deixa eu caprichar um pouquinho aqui que você merece, tá? Caprichar mais. Temperatura. 20 graus Celsius corresponde à temperatura de 68 graus Fahrenheit. Agora, se a temperatura variar de 20 graus Celsius, quanto é que ela variou em Fahrenheit? É 68? Não, quer ver? Joga aqui, olha o perigo. 20 sobre 5 igual variação de Fahrenheit sobre 9. 20 por 5 dá 4 vezes 9. A variação de Fahrenheit é de 36. Compara. Olha só, aqui em cima. Se o ambiente está a 20 graus Celsius, ele está a 68 graus Fahrenheit. Temperatura. Se a temperatura subiu de 20 graus Celsius, subiu de 36 graus Fahrenheit. Viu o perigo? Temperatura e variação de temperatura. Se a temperatura é de 20 graus Celsius, ela é em Fahrenheit 68 graus. Mas se subiu de 20 graus Celsius, se foi uma variação, veja que já é outro valor, 36 graus Fahrenheit. Viu o perigo? E tem outro perigo, né? Qual que é? Você decorar isso aí, foco na lousa. Você decorar isso aqui, ó. O que é mais importante? O mecanismo. O mecanismo que, se eu voltar lá para aquele exemplo da escala arbitrária, deixa eu voltar lá, deixa eu achar aqui, achei. Se eu voltar para esse exemplo, ó, da escala arbitrária, como é que seria? A variação de temperatura em Celsius sobre 100 é a variação de temperatura em X sobre, qual é a distância entre os pontos fixos? 40. 40. Divide por 10, divide por 2, e aí fica com variação de temperatura em Celsius sobre 5, variação de temperatura em X sobre 2. É diferente aqui, ó. É diferente.
É perigoso, pessoal, perigoso. Você primeiro tem que entender que temperatura e variação de temperatura são discussões diferentes, certo? Mas que existe um mecanismo fácil de chegar nas duas. E segundo, qual que é o perigo? Deixa eu voltar para onde nós paramos lá. Decorar esse resultado aqui é tão perigoso quanto decorar o outro. Olha o que eu estou te falando, deixa eu anotar aqui embaixo. Você descobriu que temperatura em Celsius sobre 5 é a correspondente indicação em Fahrenheit menos 32 sobre 9 e que a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é a correspondente variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Temperatura e variação de temperatura. Porém, aqui, decorar isso que está ali, ó. Só saber disso te deixa refém de outras questões. Faça isso não. Entenda o mecanismo para chegar, porque é fácil, você percebeu. Estuda essa aula de novo e confie no velho WS, cara. Quem vos fala, WS, mais de 30 anos de experiência. Tô te falando. Eu sei do que eu tô falando. Eu conheço quem elabora as questões, o perfil de quem elabora as questões. Muitos elaboradores são totalmente contra a decoreba. Se você decorar isso e vem uma questão simples, onde o cara criou uma escala que tem os pontos fixos diferentes, se você entende como é que se chega na relação entre a temperatura e na relação entre a variação de temperatura, acabou. Você está seguro, é melhor, confie. Combinado, tá quase acabando a aula, tá quase acabando, vai terminar já já, tá? O pior já passou. Vamos voltar para a lousa. A escala Kelvin, a escala científica, a escala muito usada em termodinâmica. Qual é a ideia? Pressão e volume são valores absolutos. Quando você não tem sinal, valor absoluto. Pressão e volume são grandezas em módulo. Quando você estuda gases, você precisa relacionar pressão e volume com temperatura. Então, um senhor muito famoso chamado William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, criou uma escala absoluta, a escala Kelvin. Mas a ideia foi muito simples. O que é que Kelvin pensou? Respeito, Lord Kelvin pensou. Ora, se a temperatura mede o grau de agitação das partículas, se eu quero que a minha escala, a escala Kelvin, não tenha valores negativos, muito simples, eu vou colocar o zero de minha escala na menor agitação das partículas. E ele, usando gases, com uma extrapolação, ele descobriu que a menor temperatura teórica para encontrar, veja, esse zero de agitação, tá? Que na verdade ainda existe uma agitação, mas seria a mínima agitação, seria o de menos 273,15 graus Celsius. Como é que é? A menor agitação seria a temperatura em Celsius de menos 273,15. E aí o que é que Kelvin fez? Convencionou ali o zero de sua escala. E melhor, por quê? Porque ele também fez sua escala centígrada. E se a escala Kelvin é centígrada, como a escala Celsius também é, isso quer dizer que Celsius e Kelvin sofrerão a mesma variação. Vamos organizar isso? Respira que vai dar tudo certo, tá? Vou organizar tudinho, olha só. Espera aí. O que é que ele fez? Ele fez o seguinte. Para o zero da escala, ele pensou qual é a menor agitação das partículas. Em Celsius, usando gases com extrapolação, ele descobriu que seria a temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Vamos desprezar isso aqui e vamos aproximar para menos 273 graus Celsius. Menos 273. O que é que ele fez? Ele convencionou o zero de sua escala aí. Isso quer dizer que a escala não tem nenhuma indicação menor que zero. Além disso, ele pensou, minha escala vai ser arbitrária. Desculpe, minha escala vai ser centígrada, perdão, tá? Minha escala vai ser centígrada, minha escala vai ser centesimal. Isso quer dizer que como a escala Celsius também é centesimal, centígrada, as escalas vão sofrer a mesma variação. Então veja o que vai acontecer. Se eu saio de menos 273 graus Celsius para chegar em 0 graus Celsius, eu somei 273. A minha variação foi de 273. Como a escala Kelvin também é centígrada, como é a escala Celsius, elas vão sofrer, essas duas escalas, a mesma variação. Então, se a temperatura variou aqui de 273 graus Celsius, ela variou também de
273 Kelvin. Não se fala graus Kelvin, tá? É só Kelvin. Detalhe, a variação é igual, mas quando eu olho para as temperaturas, eu vejo que são diferentes. Mas veja como é fácil. Essa temperatura é essa mais 273. Essa temperatura é essa mais 273. Então a temperatura em Kelvin é a correspondente temperatura em Celsius mais 273. Que tal? Organiza, respira para organizar. Ficar um pouquinho na frente aqui. A escala Celsius é centígrada, é centesimal. A escala Kelvin, Lord Kelvin também fez centesimal. Então essas escalas sofrem a mesma variação. Então uma variação de Celsius é a correspondente variação de Kelvin. Agora, Kelvin não quis valores negativos para sua escala. Ele convencionou que o zero para sua escala seria na menor agitação das partículas, menos 273 graus Celsius, 0 Kelvin. Como elas sofrem a mesma variação, se eu chegar lá em 0 graus Celsius, eu somei 273. Então eu tenho que somar também 273, vou chegar em 273 kelvins. Isso me faz comprovar que a temperatura em Kelvin vai ser a correspondente em Celsius mais 273. Deixa eu te dar um exemplo. Se a temperatura for de 10 graus Celsius, a temperatura é de 10 mais 273, 283 kelvins. Mas se a temperatura subiu de 10 graus Celsius, ela subiu de 10 kelvins. Quer anotar esse exemplo? Olha o que eu estou te falando. Bem simples o exemplo. Bem simples, tá? Se a temperatura de um ambiente é de 10 graus Celsius, ela em Kelvin é de 283. O que eu fiz? Eu somei 273, certo? Mas se a temperatura subiu, mudou de 10 graus Celsius, ela subiu de 10 kelvins, porque as escalas Celsius e Kelvin são centígradas, então elas sofrem a mesma variação. Aí está. Que tal? Aqui em cima. Respirou? Pois é isso. Isso encerra a nossa primeira aula. Veja lá, aula teórica, termometria. Agora é baixar a ficha no link que está na descrição do vídeo, estudar bem essa parte teórica, assistir a aula de novo, pegar uma folha em branco, fazer suas anotações e mandar ver na lista de exercícios. Combinado? Muito bem. Está inscrito já no nosso canal? Poxa, se inscreva, ative as notificações, porque quando eu postar a aula, você recebe imediatamente a notificação. Se gostou da aula, deixa o seu like, isso vai ajudar o canal, a gente agradece. Eu desejo a você um excelente estudo, vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima aula.